Enfim, acabou essa porcaria de Oscar. E fala que é uma porcaria porque, vamos e convenhamos, é uma cerimônia muito chata. Muito chata. É muito chato de ver, de assistir, de acompanhar. Aí dou parabéns aí para quem assistiu na íntegra aí a cerimônia, né? Da entrega dos Oscars. Se você for católico, espero que você tenha colocado isso já como começo de penitência aí para a época da quaresma. Porque é muito chato. Eu não vi. Comecei ali a ver uma coisinha ou outra, umas piada muito ruinzinha, aquele sujeito lá que nem seu nome. Nada acontece, aquilo é uma chatice, meu Deus do céu, equivalente à formatura. Não tem coisa pior que formatura. Tem um Oscar. É ruim, é ruim. Então, enfim, não vou assistir nada. Vi o resultado hoje pela manhã, estou lançando esse vídeo aqui, para fechar o ciclo aí do que eu fiz nos vídeos anteriores. Você deve tá vendo aí pelo canal, se você pegar os últimos vídeos lançados, foi uma análise que eu fui fazendo de cada um dos indicados para a categoria de melhor filme. Eu só fiz a análise desses filmes, tá? Não fui assistir os demais que estariam ou concorrendo em outras categorias, ou então com atores, né, concorrendo aos prêmios por outros filmes, né? Então, por isso mesmo, a categoria de melhor filme internacional, porque no Brasil parece que tudo gira em torno de Ainda Estou Aqui, né? É só por isso que vocês estão prestando atenção nesse negócio, dessa vez. Não sei se o Ainda Estou Aqui merecia ou não merecia ganhar o melhor Oscar de filme internacional, se mesmo que eu não assisti os demais filmes, acho que só assisti o da Emília Pérez, né? Se fosse só os dois, não precisava nem ter cerimônia, dava um prêmio pro Ainda Estou Aqui, porque mesmo que Ainda Estou Aqui fosse ruim, já seria melhor do que Emília Pérez. O Ainda Estou Aqui não chega a ser um filme ruim, é um filme mediano, mas não é muito superior ao Emília Pérez. Mas como eu não assisti os demais, eu não vou ser, né, tonto nem irresponsável de dizer, olha, mereceu. Aliás, vamos fazer um parênteses aqui nesse negócio. Tem coisa mais nonsense do que isso, né? Eu vi um sujeito que é até intelectual, isso aqui e tal, e o cara fala assim, eu não assisti os demais filmes, mas foi merecido. Meu querido, se é uma competição, você está concorrendo com os outros, e você não assistiu os demais, você não tem como saber que é merecido. Até mesmo indicação para o Oscar a gente não tem como saber se é merecido, porque eu não sei exatamente quais eram os outros filmes que estavam concorrendo para chegar a esse ponto de indicação. Então eu também não sei se Ainda Estou Aqui merecia ter sido indicado ou não, né? E quando chega ali, para eu dizer se merece ou não merece ganhar, eu preciso, no mínimo, por um mínimo de honestidade intelectual, um mínimo de responsabilidade, assistir os demais filmes. Eu não assisti. Então eu não sei. Eu não sei. Eu fico feliz porque é um filme que obviamente vai ajudar a indústria nacional, né? A premiação vai ajudar a indústria nacional, vai ter aí vai ter um respiro onde as pessoas podem começar a se interessar, mas é aquela coisa. Cinema nacional, a cada 20 anos sai alguma coisa que de fato faz você prestar atenção. Então eu acho que vai ser só mais uma chuva de verão, como já aconteceu inclusive com o Central do Brasil, que não chegou a ganhar o Oscar, mas chegou a ter o mesmo hype naquela época, também o mesmo fanismo besta, de tratar daí A Vida é Bela, o filme italiano, como se fosse uma bela porcaria, quando não era, né? Era perfeitamente legítimo, possível e justo que se tenha ganho, né? Mesmo raciocínio vale para a derrota. A derrota da Fernanda Torres na indicação ali no Oscar para melhor atriz. Também não palpito porque não assisti todas as atrizes, todos os trabalhos, portanto não há como saber qual delas me parece que merecia mais ou não. Consigo só fazer um comparativo dentre aquelas que eu assisti. E dentre aquelas que eu assisti, Demi Moore, a Mickey Madison, não sei bem como se soletra o nome dela, e a Fernanda Torres, para mim, estão num patamar de igualdade dentro das suas atuações. São 3 excelentes atuações dentro dos seus filmes. Teria muita dificuldade para escolher, teria que assistir mais vezes para fazer um julgamento um pouco mais criterioso, né? O que eu consigo dizer de antemão é que não é injusto que nenhuma delas ganhasse. E por isso mesmo é só por uma torcida bocó, né, de uma gente sectária, né, que vai fazer com que comece a xingar a menina lá porque ela ganhou. E eu vi aí alguns desses críticos de cinema, jornalistas, etc e tal, claramente ressentidos. Assim, não é o momento da menina ganhar porque ela ainda é muito jovem. Eu falei assim, vamos catar coquinho na estrada, né? A premiação é pela atuação naquele filme, pouco importa a idade. Desde quando não? O Oscar tem que ganhar só quando chegou nos 50 anos de idade. Eu falei, não, se é uma ótima atuação, superior ou pelo menos equivalente, perfeitamente legítimo e justo que se ganhe. Então assim,
né, do que nos interessa do Oscar, que eram as concorrências, aí, os concorrentes do Ainda Estou Aqui, porque é só nisso que as pessoas estão prestando atenção. Não tenho opinião sobre o melhor filme internacional, parabenizo, mas não sei se foi o melhor mesmo. E tampouco acho que foi injusto a Fernanda Torres não ganhar o Oscar de melhor atriz. Parabéns para a menina lá, que fez A Nora, que é o filme da noite, né? Que é surpreendente de certa maneira, porque, se bem assim, se você acompanha, né, os sites, né, os especialistas que acompanham mais ou menos, né, as bolsas de apostas, já sabia que a Nora vinha crescendo, né, nas suas possibilidades de ganhar o prêmio de melhor filme e talvez outros ali em torno, né? Então não foi surpresa nesse sentido. A surpresa foi a de melhor atriz. Essa ninguém esperava, de fato. Essa foi a grande surpresa da noite. Mas não que seja injusto, né? De novo. E quando você vê os prêmios que a Nora ganhou, fez barba, cabelo e bigode, né? O diretor ganhou melhor direção, melhor roteiro original, melhor montagem, né? E basicamente foi ele que fez mesmo, né? Quer dizer, o Sean Baker é o grande vencedor desse Oscar, né? Ele ganha muito mais do que parece à primeira vista, além do melhor filme do Oscar. Eu vou terminar esse vídeo aprofundando alguma coisa do Anora que eu não falei no vídeo que tem específico sobre ele. Vou antes falar assim, bom, se eu votasse na academia e tendo assistido, né, os 10 filmes que concorreram nesta categoria de melhor filme, qual teria sido o meu voto, né, o meu vencedor, portanto? Sem pensar muito, sem sofrer muito, como eu sofreria para escolher o de melhor atriz, por exemplo, se eu fosse fazer análise de todas as indicadas. Sem sofrer, eu iria no Brutalista. Ele é infinitamente superior a todos os demais que estão concorrendo com ele. Para mim, até uma outra categoria, né? É categoria tipo melhor Oscar de cinema, assim, perto dos outros. Isso não desmerece os outros. Tem ali bons filmes, outros nem tanto, outros que nem deveriam ser, nem deveriam estar lá, né? Então, quer dizer, isso não é um demérito com os outros, é simplesmente um reconhecimento de algo muito superior que o Brutalista traz enquanto cinema. O que também não significa dizer que é uma obra-prima perfeita de todos os tempos. Não, ele tem os seus problemas, também fiz um vídeo sobre ele comentando, me parece o suficiente a respeito disso também. Mas o fato é que, terminada a obra, pelo portento, por aquilo que eles alcançam, pelo grau de dificuldade até de fazer aquele filme ali, para mim algo que de fato me faz uou, né? Que grande obra, né? No todo. E não é nem destacando uma coisa ou outra, é de fato um todo ali que para mim faz muito sentido. Então para mim seria o Brutalista sem pensar duas vezes, né? Mas não foi o que ganhou. E aí entra também, vamos fazer um segundo parênteses aqui, me parece que tanto Emília Pérez quanto o Brutalista perderam por conta do uso da inteligência artificial para ajustar o sotaque dos atores. O húngaro do Adrien Brody e aí acho que o espanhol do pessoal lá que fez a Emília Pérez, né? O da Emília Pérez ainda teve o problema dos tweets lá da atriz, que teria sido um monte de coisa. E assim, bom, pra mim assim, quem está sendo premiado é o filme, é a obra. O que esses atores fazem fora, deixam de fazer, não tem a menor diferença. Então esse argumento da inteligência artificial, aí até dá pra gente discutir, né? Isso de fato deveria tirar, né, o mérito da realização, e aí eu particularmente acho que não. Vejam, a quantidade de efeito especial que é feito para poder produzir uma ilusão de algo, né, que seja verossímil, realístico. Por que Cargas d'Água não se pode utilizar recurso de efeito especial para melhorar um sotaque, para fazer aquilo se tornar mais próximo da realidade, mais verossímil? Aliás, fizeram algo muito pior, que concorreu ao Oscar sem maiores griteiros, que é, por exemplo, aqueles filmes em que você acompanha um personagem durante toda a sua vida, como aconteceu no filme do Irlandês, do Martin Scorsese. A gente pega o Robert De Niro, por exemplo, ele está rejuvenescido de maneira artificial também, para que ele mesmo seja o ator e não um outro ator que o faça mais jovem. Isso é o mesmo problema que a gente teria com relação ao sotaque. Se eu não posso usar um recurso para melhorar um sotaque, porque isso faria com que a interpretação supostamente parecesse melhor, mesma coisa com relação a rejuvenescer o sujeito para fazer ele parecer mais jovem. Para mim parece o mesmo tipo de problema, que não é na verdade um problema. Porque aqui a gente está entrando no cerne da coisa toda. Quer dizer, o que serve para que o cinema seja cinema, para que uma obra de arte, uma história, seja muito bem contada, né? O uso e os recursos de efeito especial, você vai ter muita dificuldade, se você quiser tirar a inteligência artificial do cinema, você vai ter muita dificuldade para justificar por que você aceita efeito especial, né? Por que você vai aceitar então a ilusão
que, sei lá, os super-heróis existem, fazem parte do... Não faz sentido. Não faz sentido esse tipo de exigência. No entanto, é claro que é preciso ter um certo cuidado, é preciso ter, não sei se alguma regulamentação ou não, para que o uso da inteligência artificial acabe não tomando conta de tudo, né? Que a coisa saia toda fabricada, vamos dizer assim, por ela. É uma discussão que até pode valer a pena ou não pode valer a pena, mas não me cabe aqui. Só acho muito estranho que isso tenha sido utilizado como justificativa para você não dar o voto, né? E, portanto, o prêmio para um filme como Brutalista, que se usou o recurso para melhorar o sotaque, né? Para mim fez isso para melhorar o filme, para melhorar a atuação. E não é nada exagerado, não é nada que faça com que não seja o Adrien Brody ali interpretando. Então para mim não faz muito sentido, mas enfim, parece que foi isso que fez com que ele perdesse. Pois bem, para mim seria então o Brutalista. Não sendo ele e Stan e a Nora, fica em boas mãos o Oscar? Porque aqui é uma outra discussão daí, né? E aí eu acho interessante fazer isso. Porque é uma competição entre obras de arte. Então eu consigo dizer e sustentar que Brutalista é superior, artisticamente falando, a todos os outros. Mas uma premiação é uma brincadeira. Tá? Isso aí é uma brincadeira, é puro entretenimento. Isso aí é para a indústria ficar rodando, fazer você ficar acompanhando. Isso tudo gira dentro de uma máquina de fazer dinheiro que não por acaso você viu a propaganda explícita, gigantesca da Amazon no meio da cerimônia. Isso pode. Quer dizer, não é pelo cinema, não é pelo vamos escolher os melhores, não é. É um puro entretenimento, nas quais os filmes que chegam ali chegam mais pela força política e também do dinheiro e pelo lobby que fazem com aqueles que participam da academia. Tem muito pouco a ver com a escolha, com o mérito em si. É claro que acaba chegando filmes que não dá para considerar, não dá para dizer que, sei lá, que são ruins, né? Fecharam completamente ali sem qualquer critério. Há algum critério, mas não é o que faz ganhar. Né? Não é o decisivo. Né? Então, por isso mesmo, né, quando eu olho para um vencedor, eu vejo um vencedor que, de certo modo, ou foi mais politicamente hábil para conseguir os votos e vencer, isso vale para Ainda Estou Aqui também, ou então os outros, que às vezes pecaram em alguma coisa, como por exemplo, sei lá, cometeram algumas coisas que não tem a ver com o filme em si, mas que tem a ver com algo em torno dele, como é o caso da Emília Pérez, dos tweets lá da atriz, que teriam levado então a derrota do Emília Pérez, que é o filme com mais indicações, né? É o maior vexame do Oscar, é o Emília Pérez. Com mais indicações, que ganhou praticamente quase. Ganhou a atriz coadjuvante, que aliás concorria com não achei nada demais nas Zoe Saldanha e também as demais ali. Eu acho que eu assisti todas desse de coadjuvante, assim, teria dificuldade de dar o prêmio para alguma, porque eu achei tudo meio... nada demais. Acho que eu daria para a moça do filme do Bob Dylan. Não daria para a Zoe Saldanha, que não achei nada demais também no trabalho dela. Enfim, se trata disso. Né? Então, quando dão lá o prêmio, né, então aí eu olho para o filme de uma outra maneira. Ok, deram o prêmio tal, não sei o quê, tá lá, e aí a pergunta é, bom, ok, mas a parte, né, artística, digamos assim, fica em boas mãos no final das contas ou não? Né? Teria um filme melhor para ganhar, mas não tendo ganhado, ficou com um filme que pelo menos, né, é digno, vamos dizer assim, né, de estar, né, alçado em tal condição, e a resposta é sim, é sim. Né? É um ano que eu acho que são filmes menores, não são grandes filmes, à exceção do Brutalista, os demais eu acho que não são nada demais, para ser aquele filme assim. Como vários anos é assim mesmo, né? Faz tempo que não tem. Ano passado acho que foi uma exceção, nós tivemos muito bons filmes no ano passado, 2024. 2025 eu achei, tirando o Brutalista, tudo meio mais ou menos a mesma coisa ali. Mas o fato é que, talvez, e desses, tirando então o Brutalista, considerando os demais, era a minha segunda opção, tá? Também sem maiores sofrimentos, assim. Acho um filme muito bem montado, acho muito justo a vitória de montagem, de edição, porque é pela edição que o filme é muito bem conduzido ali. Eu já falei sobre o Anora, mas eu queria destacar aqui uma coisa que não falei lá, para ficar só no filme, mas agora que acabou o Oscar, agora que estão chegando no fim do Carnaval, vai ter a Quarta-feira de Cinzas e vai ter a Quaresma, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito legal que o Anora tem, e eu escrevi, né, na Gazeta
não sei se vai sair ainda hoje, no dia que está saindo esse vídeo aqui, mas vai sair essa semana também um texto onde eu analiso isso com mais profundidade, que eu vou falar aqui, só um breve resumo, sobre a Nora, que é o fato de ser um filme muito indicado para o tempo da Quaresma. Surpreendente para você? É como eu começo o texto falando o quanto a Nora é um filme surpreendente. Como eu falei no vídeo original, né, o filme como um todo ele é uma sátira. A sátira ela tem uma característica de ser crítica de uma área da realidade. E o filme ele é crítico de todos os aspectos que ele demonstra. Ele é satírico com relação ao mundo da garota de programa, da prostituição, né, onde você tem ali, né, uma vivência de uma falsidade, né, de uma experiência de sedução e conquista que no fundo não tem nada disso acontecendo, e que daí resulta num relacionamento amoroso entre a Nora e o Vanya, lá o russinho, covarde, imaturo e irresponsável, que no fundo não é uma relação verdadeiramente amorosa. Ela tinha um interesse financeiro e ele era um moleque se aproveitando da situação. E é justamente essa primeira falsidade, digamos assim, que é arrebentada depois dos primeiros 40 minutos, quando a família dele entra em cena para dizer, não, isso tudo é uma grande palhaçada, né? O filme em si mesmo, ele é uma grande palhaçada também nesse sentido, porque depois, quando você vê a busca, a odisseia atrás do Vanya, quando eles fazem a anulação do casamento, tudo que está sendo mostrado ali, o filme é satírico com tudo isso. Nada é verdadeiro, é tudo. Pessoas são egoístas, elas são avarentas, elas são luxuriosas, elas são orgulhosas pelo seu poder, que elas tentam impor aos outros. Você tem uma iniquidade generalizada em torno de tudo que está acontecendo ali. E o aspecto satírico faz você perceber que o filme, de certo modo, ele não está tirando sarro disso, mas ele está satirizando isso, mostrando, olha, tudo isso é uma grande bobagem. Tudo isso não vale a pena. E uma sátira, parece uma comédia romântica no começo, né? Que parece que vai ser meio que uma linda mulher para adolescentes, ali no começo, e depois vira algo que é uma história quase que meio Quentin Tarantino, assim. Então vira uma sátira mesmo. Mas toda sátira ela tem esse aspecto crítico, mas justamente por ter esse aspecto crítico, ela tem um ponto de vista moral na sua essência, que pode nem aparecer na obra, mas que obviamente você deduz a partir da crítica que ela faz. Só que a Nora tem aí, e aí é nisso que eu queria destacar, a Nora tem algo que ela também apresenta um ponto de vista moral, que é, de certo modo, a partir do qual toda a crítica é feita. E esse ponto de vista, ele é a verdadeira história de Nora, que não aparece, só vai aparecer depois dos primeiros 40 minutos. Quando aparece de uma maneira muito secundária, muito coadjuvante, e só aos poucos vai chegando a ser o centro, até que no final seja o centro da história. E tudo isso está nas costas do Igor, o segurança, interpretado pelo Yuri, que pra mim deveria ter ganhado. Eu não assisti, aqui eu vou ser meu torcedor mesmo. Não assisti todos os concorrentes dele, né, para fazer, mas eu acho que eu teria dado pro Yuri, mesmo que eu tivesse assistido e gostado dos outros, eu teria dado para esse rapaz, porque eu acho que ele faz um trabalho absolutamente primoroso, né, que transforma a Nora num filme superior. Que é o fato de que quando ele entra em cena, ele se encanta pela Nora, e assim, ele tem, todas as atitudes dele são atitudes amorosas. Ele tem um respeito por ela, ele tem um cuidado por ela, ele tem uma consideração, uma atenção por ela, né? E ele busca protegê-la e até justiçá-la, de certo modo, quando ele diz para todo mundo que o Vanya, depois que terminou, ele diz, Vanya, acho que você deveria dizer desculpas, né? Coisa que não acontece. E na cena final, quando eles ficam, passam a noite, não juntos, né, mas ali, que ele diz assim, eu gosto mais da Nora, o teu nome do que N, aí ele diz qual é o significado da Nora, né? Mesmo com as ofensas dela, ele não desce, né? Não desce para aquilo. Depois no carro, quando ele deixa ela em casa, né? A forma como ele não recusa o avanço dela, mas ao mesmo tempo ele também não avança para cima dela, né? Que é o que acho que faz com que ela acabe não sabendo lidar com a situação, dá uns murros nele e começa a chorar. Quando você vê essas posturas desse rapaz, que não é nenhum santo, não é nenhum exemplo de virtude moral, porque ele é um capanga, quando foi pedido para ele usar de violência, ele usou lá na loja de doce, né? Ele não recusa quando a Nora vem para cima dele, quer dizer, ele não é nenhum ser perfeitinho, mas o contraste dessa atitude casta dele em relação à Nora, em comparação com a iniquidade de todos os outros, faz parecer que ele é quase que um cavaleiro de romance de cavalaria. Entende? Um sujeito tanto heróico quanto realmente bom, né? Ele até me lembrou um pouco o Rocky Balboa, né? Que para além daquilo que ele faz, né, como o herói do filme, tem toda aquela dedicação para Adrian, que ganha um destaque gigantesco, né, no final do primeiro filme do Rocky Balboa. Aqui tem algo disso no Igor, né? Claro que o personagem não é desenvolvido o suficiente, apenas
nessa dimensão, deste amor verdadeiro e casto, eu vou usar essa palavra, casto para cima da Annie, mesmo com a cena final, quando ela está mexida com aquilo, ela está recusando, ela está relutando, está tentando ver toda a admiração dele pelo olhar da iniquidade, olhando pelo lado mais pervertido, até que ela vê que não é. Só que como é que ela lida com isso? Ela é uma pessoa que se deixou, é desregrada, digamos assim, ela se dissolveu na vida. O único jeito que ela tem para pagar, entre aspas, a admiração, o bem que ele fez, é dando de graça aquilo que ela entregava por dinheiro. Então ela vai dar sexo para ele. Só que a reação dele, embora ele não recuse, embora ele deixe ela fazer, não é a reação que ela está acostumada. E ele está quebrando as pernas dela o tempo todo com isso. E aí quando termina então, que ela começa a dar surdo e chorar, o que você tem ali é uma menina que de repente se defronta com a possibilidade de alguém melhor, de alguém bom, de uma opção de vida muito melhor do que aquela que ela vivia. Ela chora pela vida toda dela ali. Ali tem um princípio de um grande exame de consciência, cujo exame só começa de verdade quando você confronta mesmo a tua vida, não foge daquilo que é o pior que tem em você. Ali ela chora pelo que tem de pior, mas justamente por isso se entrega no colo daquele que tem um olhar do melhor para a nora. E o filme vai terminar aí nesse ponto. E por isso que é um bom filme para Quaresma. Porque é fácil de visualizar esses conservadores mais sectários, nem assistindo o filme, achando tudo horroroso, porque tem nudez, porque tem cena de sexo, porque tem uso de drogas. A mesma coisa, o progressismo desvairado, tirando a torcida aí contra o filme por causa do Ainda Estou Aqui, que vai ao contrário, achar que o filme vai gostar do filme até mais por conta disso do que o contrário. Mas não, quando você, de fato, assiste o filme, quando você não se deixa levar somente por essas aparências, pelo o horrorzinho, né, da nudez, oh meu Deus, né, quando você tem esse caiado, né, com o qual você constrói, né, você camufla, né, a própria condição humana para não ter de olhar para aquilo que é sujo nessa condição, quando você de fato deixa esse sujo ser retratado, o filme pode servir de uma boa inspiração, um bom espelho, para você talvez até perceber por que é que você não consegue fazer um exame de consciência verdadeiro. E aqui não estou nem falando no sentido religioso da palavra, de uma possível conversão, não. Estou falando só como a Quaresma como uma época propícia, favorável para que esse tipo de coisa aconteça. Esse tipo de exame de consciência verdadeiro, no qual você literalmente se desarma diante das suas fraquezas, dos seus erros, dos seus pecados, e você chora por isso. E com isso é um princípio de uma conversão, ainda não no sentido religioso, mas de conversão para você tentar ser uma pessoa melhor. O filme termina exatamente com essa espécie de convite, a partir daquele choro, para que alguém possa se tornar, para que aquela menina possa se tornar alguém melhor. E o Yuri estava ali disposto a fazer isso. E muito provavelmente ele não é uma pessoa tão boa assim, e é o amor verdadeiro por ela que também o resgata. Tem uma possibilidade ali de uma bela história de amor que fica por conta da imaginação do telespectador. Eu, particularmente, vou por esse caminho. O que faz, para mim, de Anora, um filme surpreendente. Né? É um dos poucos filmes que, apesar de todas as cenas, etc, 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 ele é um filme no qual a castidade acaba sendo a essência do ponto de vista crítico com o qual se faz a sátira de tudo mais que tem no filme. Eu acho que o Oscar de 2025 ficou em boas mãos. Até a próxima.